Não há como discutir a violência urbana no Brasil hoje sem levar-se em conta que parte significativa disso tudo é causada pelo tráfico de drogas. O narcotráfico, por sua vez, se conecta ao tráfico de armas e à lavagem internacional de dinheiro que financia a rede criminosa em quase toda a sua extensão. E a combinação perversa disso tudo gera o tormento dessa insegurança que amedronta, tolhe, vitima e diminui a esperança de quem vive tanto nos grandes centros urbanos como cada vez mais nas pequenas cidades do interior do país. O convidado de hoje para discutir segurança pública é o jurista Walter Mairovich, ex-secretário nacional antidrogas na gestão de Fernando Henrique Cardoso, desembargador de Justiça do Estado de São Paulo e um especialista no assunto da descriminalização das drogas e no crime internacional de lavagem de dinheiro. Doutor Mairovich, seja bem-vindo. Obrigado. É claro que a dor da violência, e normalmente se olha para a dor porque ela é a que mais mexe com as pessoas, é a que chama a atenção e pouco se discute a razão daquela dor, de onde começou a razão das mortes, a razão do medo com que vivemos nas cidades hoje. A questão das drogas é essencial para entender e para se combater a violência hoje no país? Sim, não só no país, mas como também no mundo. Esse fenômeno das drogas vem preocupando e o problema das drogas cresce em progressão geométrica. Todos os anos nós temos um problema muito maior do que o do anterior. Eu dou um exemplo muito claro. Hoje a preocupação internacional ela está concentrada nos países que têm o seu produto interno bruto, o seu PIB, dependente do mercado ilegal de drogas. Então nós temos países que o PIB já está influenciado. E se não tiver aquela circulação de droga, o PIB despenca. Isso representa o quê? Vamos olhar, por exemplo, para o Marrocos, que tem o plantio de maconha e que abastece a Europa e a Ásia e vários países. Mas tem também um território ocupado para essa cultura de maconha, de erva canábica. Mas tem também famílias e famílias que dependem desse cultivo para sobrevivência. A coisa vai não crescer a ponto de o esquizar antidrogas das Nações Unidas, que tem um escritório em Viena só para isso. Eu me refiro ao Antônio Maria Costa. É um italiano que por 2 mandatos, durante praticamente 6 anos, ficou com esse cargo apelidado de czar antidrogas. Ele declarou que quando da crise norte-americana, crise econômico-financeira norte-americana, a recente de 2008 e 2009. A recente de 2008 e 2009, o sistema internacional bancário de compensações não quebrou porque tinha o dinheiro do narcotráfico a circular e a tapar buracos. Quer dizer, o dinheiro congelado por causa da crise do mercado imobiliário ou de qualquer outra intervenção da indústria que também sofreu com isso, esse estava congelado porque tinha um momento de crise. Congelado no sentido de que ninguém fazia grandes investimentos ou aplicações. Sim. E como fazer as compensações? Por exemplo, o Brasil, alguém que exporta para os Estados Unidos laranja, suco. Como é que faz esse sistema, que é internacional, de compensações de débito e de crédito, para se ter dinheiro para se pagar? Então, esse sistema é que ficou vulnerável e, segundo o czar, não quebrou, porque tinha um suporte, tinha um extra circulando, que é um extra da droga, do mercado de droga. Hoje calculado em 400 bilhões ano de movimentação. É parte do PIB do mundo. Sim. Considerável. Tanto é que a indústria da droga estaria classificada entre os 7 primeiros. Se fosse um país, um Estado nacional, estaria no ranking entre os 7 primeiros. Se eu fizer a soma disso tudo e chegar nesse valor, é o sétimo, sétimo PIB. PIB do mundo. Isso.
Mas eu tenho uma estrutura que financia isso e que você acabou de dizer exatamente como é que, abre aspas, se intrometeu e em algum momento salvou parte da crise. Salvou com muitas aspas, para ficar muito claro. Mas isso tudo passa pela lógica dos países quando ele vai fazer combate ao crime? Não, infelizmente não. As soluções são difíceis, o foro adequado continua sendo o das Nações Unidas e não se chega não só a um conserto com relação a uma política antidrogas, mas também a medidas de cooperação, porque, veja, se eu falo no mercado de cocaína, eu tenho as áreas de produção da folha de coca, que a matéria-prima é a folha de coca. Mas a folha de coca não é o cloridrato de cocaína. Há necessidade de se fazer um processo químico para se chegar ao cloridrato de cocaína, ao pó. Ora, como se faz isso sem insumos químicos? Não há qualquer possibilidade. Mas vamos ver os países andinos, porque a coca é andina. A Colômbia, o Peru, a Bolívia, por exemplo. Existe indústria química nesses países? Não. O químico é importado, não só para drogas, para o desenvolvimento do país. Então, percebe que a necessidade de um controle de químicos, mais até do que o controle da folha de coca. Agora, como fazer isto se não houver um acordo entre países, no sentido de o país fornecedor de insumos, aquele que exporta, ter uma maior cautela? Saber, por exemplo, que se ele mandar por uma Colômbia, X% vai sumir do controle e pode ir para laboratórios de drogas. Isso para deixar claro que a folha de coca, sem esses insumos químicos, não vai ser mais nada do que o ritual de mascar a folha. Mascar a folha como a gente toma café hoje. Nós temos um outro problema também muito sério. Qual seja a economia do crime organizado, e que o narcotráfico está dentro da criminalidade organizada, a influenciar em eleições, a influenciar não só na escolha, mas também em colocar parlamentares, governadores, prefeitos. Exemplo claro, por exemplo, na Itália, Palermo, Sim. Capital da Sicília, Vito Giantimino, prefeito de Palermo, mafioso com trânsito em julgado. E se olhar a rede de ramificação, tem lá 2 europarlamentares ligados a essa rede mafiosa. E quando eu falo máfia, eu estou incluindo ali um dos seus produtos, que é o tráfico de drogas, é a lavagem de dinheiro, é a reciclagem de capitais em atividades formalmente ilícitas. Quer dizer, pegar o dinheiro da droga, lavar e botar, por exemplo, na indústria do turismo, em hotelaria, por exemplo. Concorrência desleal e arbitrária. Sim. Ou seja, o criminosa. O sujeito acha que o problema da droga está restrito à segurança pública, não está. A segurança pública é quem tenta remediar o problema, é isso? Na realidade, é uma tentativa, e no Brasil feita mal e porcamente, quer a nível federal, quer dos estados federados, onde se tenta o quê? Reprimir. Reprimir quem? Reprimir num estamento dessa rede criminosa muito baixo. O que eu quero dizer com isso? Que enquanto não se atacar a economia movimentada pelo crime organizado, enquanto não se desfalcar o bolso, aspas, a carteira da organização criminosa, ela vai continuar forte, com poder corruptor, não só em cima do policial ou do agente penitenciário, mas com poder corruptor para fim de entrar no Estado, corromper juízes, promotores e etc. Que a Itália talvez seja dos grandes exemplos, mas nós tivemos denúncias claras do narcotráfico financiando parlamentares no Brasil já há muito tempo, Sim. com investigações em curso, inclusive nessa eleição.
E veja, não se ataca a economia do crime organizado. Que é o que pode financiar a campanha, não é? Pode financiar a campanha. Nós já tivemos em São Paulo, há tempos atrás, com relação à campanha de vereadora que se apresentava abertamente como do PCC. Mas o que eu quero colocar com relação a isso, a esse forte poder corruptor, não só para as campanhas ou só para a concorrência desleal, mas é criar um sistema paralelo de poder. Aquilo que um constitucionalista italiano do tempo do Mussolini falou pela primeira vez em um sistema paralelo ao do Estado e ilegal, que vai ganhando força cada vez mais. Então, se não se atacar a economia do crime organizado, vai se ter sempre esse problema deles ficar mais forte do que o Estado. E não adianta, se não se atacar a economia do crime organizado, de se atacar aquele da esquina. Porque o quadro internacional mostra, e isso é um grande problema, é lógico que se já se tenta uma união, no mundo inteiro. Veja, eu não estou falando do Brasil, estou falando do mundo. As polícias conseguem, daquilo que é ofertado, colocado no comércio internacional, sobre drogas ilícitas, as polícias do mundo inteiro conseguem apreender de 4% a 5%. Como nós estamos falando com comerciantes, eu pergunto, tem algum negócio melhor do que esse, onde a quebra, o prejuízo é de 4% a 5% só? Não. Impossível ter um negócio que seja ruim. Então, assim. Percebe que nós estamos falando de um fenômeno extremamente preocupante e que a gente não deve perder muito tempo em bobagens, e às vezes a imprensa leva a isso, colocando foi preso o pipoqueiro que vendia drogas na porta da escola. Se a gente atacar a economia do crime organizado, não vai ter o pipoqueiro. E se a gente centrar no pipoqueiro, aquele vai ter um outro pipoqueiro no lugar daquele. Walter, antes de eu lhe perguntar especificamente sobre descriminalização das drogas, há hoje alguma estrutura no mundo funcionando, seja no país, seja aqui no Brasil, no mundo funcionando, para atacar justamente essa capacidade de estrutura financeira do narcotráfico? Sim. Existe na Itália um pool antimáfia, que existe, lá tem um procurador que se chama Roberto Scarpinato, que cuida exatamente do ataque às finanças, e com um sucesso extraordinário com relação à Cosa Nostra siciliana. Isso fez com que as outras se espalhassem, mas com relação à Cosa Nostra siciliana se teve um sucesso extraordinário, não só com relação às apreensões, como com relação a uma chamada ao mundo civil com o aproveitamento de bens para a sociedade civil, para cooperativas. Só para você ter ideia, por exemplo, foi apanhado do chefe dos chefes da máfia, do mais sanguinário da história, o Totò Riina, que ficou mais de 30 anos foragido sem tirar o pé da Sicília e sem deixar um dia de chefiar a organização. Foi apanhado uma fazenda dele, evidente nome de terceiro, não presta nome, mas lá ele cultivava, dentre outras coisas, oliva para o óleo e tinha também um vinhedo. Bom, com relação à oliva, só para se ter ideia hoje, isso é aproveitada na confecção de óleo que vai servir para, eu não sei bem qual é o rito, mas se é crisma ou se é batismo que usa óleo. Mas isso é usado até pela igreja. Se a gente olhar hoje, um dos melhores vinhos italianos é o Nero d'Avola. De uma uva da Sicília. É uma uva, sim. Essa produção é toda em terra confiscada da máfia. Então, percebe que não é só o desfalque,
O crime organizado lava e recicla em atividades formalmente lícitas. Ao contrário, se faz o Estado. Apanha e recicla em benefício da sociedade e, evidentemente, não da organização criminosa. E aqui no Brasil nós temos algum movimento Não, aqui disso? no Brasil, apesar da atuação heróica do Ministério Público de São Paulo com relação ao PCC, um relatório de um promotor que é responsável por isso e atua na cidade de Presidente Venceslau, diz que ainda não começaram, ainda não tem condições para se atacar a economia movimentada pelo crime organizado. Eu vou mais longe. Nós não temos ainda um sistema penitenciário apto a isolar. A Itália, quando começou a enfrentar esse problema, fez uma introdução no Código Penitenciário. O Brasil não tem Código Penitenciário. A Itália fez uma polícia penitenciária muito controlada, hierarquizada. O Brasil tem agentes penitenciários que muitas vezes a gente está cansado de ver. Esse agente penitenciário é muito pior do que o criminoso preso. Porque ele é um criminoso solto e de carteirinha ainda. E com a chave para entrar e sair. Entrar e sair. Então, se fez toda essa cultura, até a arquitetura do presídio que abriga só membros dessas organizações é diferenciada. Não se cogita nunca em celular. Então, veja, a necessidade de se enfrentar, aqui o que se faz? Se tem um sistema federal, por exemplo, que é uma piada, onde um Fernandinho Beiramar recebe 3 visitas de mulheres e advogados que nem foram advogados dele no processo criminal, que estão por ali para levar recado e etc. Onde temos toda hora celular. Onde se chega ao absurdo, como por exemplo em São Paulo, isso gerou risos na Procuradoria Nacional Antimáfia. Isso foi feito uma pergunta aqui em São Paulo por uma das maiores especialistas em máfia, que eu levei para conversar com as polícias. O secretário de Segurança atual fez essa questão. E alguém levanta e pergunta, escuta, isso que nós fazemos no sentido de que deixar entrar o celular para escutar depois não é uma boa técnica, é uma péssima técnica. Isso aqui é uma coisa de uma piada de mau gosto. Foi incisiva. Por quê? Porque as pessoas sabem, começam a conversar em código, começam a jogar uma contra a outra. Se quer eliminar um bom policial, quer dizer, eliminar no sentido de tirar da corporação, é só fazer uma denúncia ali. Quer dizer, é o horror do horror. Isso mostra o retrato fiel do despreparo. Onde nós temos, por exemplo, um ministro da Justiça completamente despreparado, onde qualquer coisa ele só atua no repasse de dinheiro para os Estados Federados e manda esse arremedo de Guarda Nacional, né? Porque é um arremedo, essa força é um arremedo de Guarda Nacional que não resolve nada. Nenhuma política conjugada para combate ao narcotráfico no país. Ao contrário, se deixa para os Estados. E o sistema penitenciário, veja que na nossa Constituição, nós não temos pena, felizmente, não temos pena de morte, não temos pena de prisão perpétua. O nosso máximo é de 30 anos. Então, tem na Constituição um princípio ético que nós adotamos, qual seja recuperar, porque um dia vai sair. E hoje se sai com a maior facilidade do mundo. Veja mensaleiros que já estão em sistema de prisão aberto. Em casos de corrupção, e de repente a gente olha um ministro do Supremo, durante o julgamento do mensalão, que deveria até se dar por impedido, evidentemente. Estou me falando do Dias Toffoli, que hoje preside o eleitoral e não se vê mais impedimento. Então, imparcialidade, impedimento na justiça brasileira são coisas hoje relativas. Então, o que acontece e o que propõe? Falou, não, para crimes de colarinho branco, crimes econômicos, vamos acabar com a prisão. Vamos atuar no patrimônio. Ora, vamos ter um caixa 2 reservado à justiça. Se o sujeito for preso, condenado, ele fala, está aqui o patrimônio para pagar. Paga-se com? Paga-se com dinheiro. Já se faz a reserva financeira para isso. Quer dizer, isso é de uma estultice
Eu estou falando, se a gente fizer uma comparação internacional, eu vivo em debates internacionais há anos e anos. Eu sei do que se fala. Desse tipo de novidadeiros aparecem também aos montes, né? Walter, deixa eu ir exatamente num ponto, para tentar resumir, que eu sei que o debate é grande e ainda está muito no começo. Onde é que o debate está enviesado ou equivocado na história da descriminalização das drogas? Ok. Então agora nós vamos tratar do usuário. Isso. Tá? Não mais do tráfico, que deve ser punido pesadamente e com sistemas apropriados. Com relação ao usuário, o mundo está descobrindo, e isso começa por uma experiência na Holanda, que foi a primeira e o Uruguai está copiando agora, e não se sabe também, em razão da eleição no Uruguai, o que vai virar, porque o órgão, o instituto que vai controlar plantios e distribuição ainda não está constituído no Uruguai. Então, o que se descobriu? Se descobriu que tem que se dar, e Portugal deu o tratamento adequado ao tirar o porte para uso não é mais ilícito criminal, não é mais crime, mas é infração administrativa. Como é que se separa isso? Se eu parar o meu automóvel aqui na porta, em local proibido, eu estou cometendo uma infração administrativa, não estou cometendo um crime. Não está no Código Penal, em lei especial, como crime tipificado, mas simplesmente em regulamentos administrativos. Se eu parar em fila dupla, se eu jogar lixo na rua. Então, veja, não é o liberou geral em Portugal, é uma infração administrativa. Assim como você tem, se atinge um número X de pontuação por infrações de trânsito, você vai fazer a escolinha de novo, vai se submeter a novo exame de habilitação. A mesma maneira se usa, estou gerando um exemplo aqui, se usa com relação àquele infrator. Que tipo de sanção administrativa ele vai receber? Tá? Uma multa? Um comparecimento a palestras? Tá? Então, se deu esse tratamento diferenciado, é essa tendência. Segundo as Nações Unidas e segundo a União Europeia, o sistema adotado por Portugal reduziu o consumo, dado das Nações Unidas e da União Europeia. Há pouco tempo eu li um texto do ex-ministro que foi responsável por isso, o professor Vitalino Canas, onde ele diz que a necessidade fundamental de se separar coisas. Um é o problema, o usuário, é um problema ligado à saúde pública, é um problema socio-sanitário, problema social e sanitário de saúde pública, e outra coisa é o problema criminal, que deve ser reprimido e pesadamente. Mas não tem um problema nas duas expressões que são usadas por esse tema? Uma é a descriminalização, a outra é a legalização. Sim. Uma dá a ideia jurídica de você fazer a separação para pegar exatamente no ponto maior, que é o crime financeiro, que financia o narcotráfico, e a outra dá a ideia sempre do liberou geral. Agora todo mundo pode fazer tudo, ninguém... Sim, mas o liberou geral não tem em nenhum país do mundo. E por que há... Essa é uma confusão ruim que se faz? Sim, é uma confusão muito Porque legalização ruim. É uma outra coisa. É diferente de descriminalização. Sim, né? É o desconstituir, por exemplo, é o uso da expressão. É descriminalizar, vale dizer, não mais considerar como crime. Mas o que fez Portugal é infração administrativa, não é infração criminal. O que se faz com relação à chamada legalização ou liberação? Se faz, por exemplo, com relação à erva canábica. Cada bar na Holanda, cada café na Holanda pode vender para maiores de idade até meio quilo de maconha por noite. Então o sujeito que quer consumir não vai ao traficante, mas vai lá. Agora, isso deu já uma reviravolta? Deu. Hoje só se admite na Holanda, nesses cafés, a venda para nacionais ou residentes. Mas e o custo da saúde do sujeito que consome
Drogas, se nós já temos hoje problemas sérios com o que se chama de droga legal, seja pelo consumo exagerado de medicamento, seja o consumo exagerado de álcool, por exemplo. Ou de drogas impuras, que hoje é o grande problema das anfetaminas, sim, vendidas, feitas em fundo de quintal. Porque eu tenho um problema sério de saúde pública. Se eu de alguma forma reduzo o problema para quem consome, mesmo que considerando tudo isso que você antecipou antes, para tentar resolver o problema lá na fonte e não aqui, no pipoqueiro que repassa maconha, que venderia pipoca se não tivesse essa estrutura, só venderia pipoca. Como é que eu administro esse custo da saúde pública, sendo que em algum momento posso sugerir, não quer dizer que vá acontecer, que eu vou ter um facilitador para ter acesso a uma substância que os médicos dizem, acho que isso, o questionamento está cada vez menor, que causa sim dependência, causa sim problema psíquico, causa problema de saúde, como diminuição de uma série de coisas. Sim, a droga causa evidentemente danos físicos, danos psicológicos, redução de capacidade laborativa. O Canadá, por exemplo, fez um levantamento sobre o custo social da droga. E apontou que esse custo social da droga corresponde a 3% do PIB canadense, o que é muito. Então, mas o que tem de mais moderno e de mais eficiente, tendo em vista essa política que até agora não deu certo? Essa mudança é você conseguir mudar a cultura do usuário. Como mudar essa cultura do usuário? Em primeiro lugar, tirando esse carimbo dele de criminoso. Ele não pode ser considerado ou tratado como um criminoso. O criminoso é o narcotraficante e não ele que ele faz o uso. Agora, um outro ponto muito interessante, para se pegar bem, é o seguinte: a droga evidentemente causa dano. Tá? Agora, em todos os países civilizados, países ocidentais, vários, eles não punem no seu Código Penal, por exemplo, a tentativa de suicídio. Fala, olha, você não conseguiu se matar, agora você vai para a cadeia, aspas, para deixar de ser besta, porque isso aqui é crime. Achar que a lei criminal tem essa força de inibição, que não tem. Os Estados Unidos erram em colocar penas pesadas com relação ao usuário de drogas, achando que vai inibir o consumo e nunca conseguiram. Agora, veja, a autolesão. Se eu cortar a minha mão, ou cortar um dedo, me autolesionar, é crime? Não. Países civilizados, não. Agora, o que é usar droga a não ser uma autolesão? Sim. E por que se criminaliza com relação ao uso? Não há. No campo do direito criminal, não há uma lógica para isso. E, em cima disso, uma outra coisa. Como convencer alguém, rotulando como criminoso, que a droga faz mal? E até que ponto ele tem a liberdade de escolha nisso tudo? Não é uma questão criminal. Nós no Brasil temos várias restrições, nós não temos a liberdade, por exemplo, de não votar. E todo mundo sabe que democracia, até pelo étimo de povo e poder, sim. Como você é obrigado a votar ainda, fala, não, isso faz parte da cidadania? Não. Agora, como justificar alguém que é obrigado a votar, vai votar, vota branco e vota nulo, e isso tudo é jogado na lata do lixo, não tem valor nenhum. Só vale o chamado voto válido. Qual é a coerência que se tem no Brasil com relação a isso? Nenhuma. Nenhuma. Então, tratamos disso com relação recentemente aqui. Eu estou jogando exemplos para mostrar aí as nossas incoerências, que a droga é uma delas. Com relação a essa tentativa de se impor tratamento às pessoas que ainda têm discernimento. Você impõe tratamento àquele que é inimputável. Mas o que tem discernimento, não. Você tem que convencer. É um problema difícil? Se separou narcotraficante e consumidor,
Se separou para quê? Se não consegue se resolver um, pelo menos vamos resolver o outro. E de uma forma mais humana, mais lógica. Walter, obrigado. Obrigado pela conversa. Vamos voltar a esse tema, Tá que bom. é provavelmente das discussões mais desafiadoras hoje que temos no país.